A dieta perfeita não existe. Eu te digo isso porque se você passar tempo suficiente nas redes sociais, é fácil começar a acreditar que existe uma dieta perfeita. Uma alimentação considerada superior às demais que você estaria perdendo por não seguir certos criadores, supostamente indicada para todos. Eu sou o Dr. Borja Bandera, médico especialista em endocrinologia e nutrição, e hoje vim te convencer de que isso não funciona assim. Não existe uma única dieta humana ótima. Por quê? Porque não somos todos iguais. Nem genética, metabolismo, ambiente, cultura, atividade, disponibilidade de alimentos ou tradição local são iguais entre pessoas ou populações. Mas sabem o que realmente existe? Existem elementos comuns a todas as dietas que protegem e trazem saúde para uma população. É sobre isso que vamos falar hoje. Ao analisarmos os padrões alimentares mais saudáveis do mundo, encontramos algo interessante. Nenhum deles é idêntico ao outro, mas todos compartilham uma série de características. Então vamos ver quais são as 17 características que encontrei em formas de se alimentar que protegem sua saúde, funcionalidade e longevidade. Mas antes de entrar nesses elementos, há uma pergunta prévia que precisamos responder juntos. Quais características mínimas uma dieta precisa ter para ser considerada saudável? Ou seja, como requisito mínimo indispensável. Depois de avaliar dezenas de dietas, você aprende que a melhor não é a mais popular, nem a mais mencionada nas redes sociais, nem a que inclui mais alimentos exóticos. A melhor tem que cumprir pelo menos 6 condições que são sempre as mesmas. Primeiro, deve estar ligada a menor risco de doenças crônicas não transmissíveis, como cardiovasculares, câncer ou metabólicas. E aqui as dietas baseadas em plantas vencem em praticamente todos os estudos. Segundo, preservam a capacidade funcional e protegem a massa muscular, porque viver mais não adianta se você chegar pior nas últimas décadas. Terceiro, assegurar ingestão adequada de nutrientes essenciais, ou seja, uma dieta que não cause deficiências clínicas ou subclínicas a longo prazo. É uma boa dieta, pois exige densidade nutricional e alguma variedade, mas não precisa ser extrema. Quarta característica, facilitar a manutenção de uma composição corporal saudável, sem transformar a comida em uma batalha diária. Quinta, ser sustentável no dia a dia, que você possa segui-la com normalidade, sem fome, sofrimento ou obsessão por comer perfeitamente. E sexta, que seja economicamente viável, porque uma dieta excelente na teoria, mas inacessível na prática, não é uma dieta útil. Esse ponto quase ninguém leva em consideração. E agora sim, com essa definição clara, vamos ver os elementos que muitas dietas otimizadas para a saúde compartilham além desses. O primeiro elemento é que não são dietas hiperpalatáveis. Isso pode soar estranho no começo, mas é fundamental. Uma boa dieta não pode ser feita para que você queira continuar comendo indefinidamente, e isso, longe de ser um inconveniente, é uma grande vantagem. A indústria sabe disso. Quando sua alimentação é baseada em produtos ultraprocessados, muito intensos em sabor, textura e cheiro, seu sistema nervoso perde a capacidade de autorregulação. Comer deixa de depender da fome fisiológica e passa a ser muito mais condicionado pelo impulso, pelo estímulo, pelo condicionamento, pelo hábito e pela gratificação. Resumindo, se uma comida é feita para ser difícil parar de comer, isso é um problema. Não digo que uma dieta saudável deva ser sem graça ou sem sabor. Não é sobre comer papelão. É sobre que, quando você se sente saciado, seja relativamente fácil parar de comer. Algo que faz sentido, não é? Se já atendemos essa necessidade fisiológica, o lógico seria passar para outra coisa, pois isso pode ser planejado ao montar uma dieta. Para todos é mais difícil parar de comer batatas fritas de pacote do que lentilhas. O próximo ponto não envolve carboidratos, proteínas ou calorias. As dietas saudáveis incluem o ato de comer junto. Comer bem não é só ingerir nutrientes. Também é uma forma de se relacionar com os outros. A comensalidade, compartilhar a comida com outras pessoas, faz parte de quase todas as tradições e culturas. Em torno de uma mesa, transmitem-se costumes, reforçam-se vínculos, consolidam-se identidades familiares e culturais, e se gera algo muito valioso para a saúde humana, o sentimento de pertencimento. Comer em família, reunir amigos, celebrar aniversários, feiras, refeições comunitárias, casamentos, batizados ou qualquer ritual compartilhado tem um valor muito além do prato e das calorias, e que contrasta fortemente com a forma de comer em 2026, grudado em uma tela assistindo a Reels idiotas. Embora, é claro, nossa cultura ocidental facilita muito que confundamos comensalidade com excessos. Compartilhar o ato de se alimentar não deveria estar associado ao excesso de comida, álcool, doces ou frequência alimentar como costuma acontecer.
O aspecto social ainda contribui, mas é parcialmente compensado por um padrão de ingestão que deixa de ser saudável e adaptativo. Fique com a ideia de que uma dieta saudável não deveria excluir a vida social, deveria integrá-la. Agora começamos a falar de nutrientes, mas com certeza não daquele que você espera. Terceiro, dietas saudáveis sempre têm muita fibra. Se eu tivesse que destacar um dos nutrientes mais subestimados hoje, seria a fibra. A imensa maioria das pessoas consome menos fibra do que deveria, apesar de seu impacto na saúde ser enorme. A fibra contribui para a maior saciedade, melhor controle do apetite, melhor trânsito intestinal, microbiota saudável e perfil metabólico protetor. Além disso, a alta ingestão está ligada a menor risco de várias doenças crônicas e menor mortalidade geral. Isso faz sentido, pois ao aumentar a fibra, você não adiciona só fibra. Você está substituindo alimentos pobres em nutrientes e incluindo mais leguminosas, frutas, verduras, nozes, cereais, integrais e sementes. Você produz mais fibras e pós-bióticos benéficos e melhora sua composição corporal. Até mesmo neste recente capítulo de Melhor que Ayer, vimos que você poderia estar melhorando sua força sem saber. Rose Buria, minha recomendação prática é clara. Procure consumir no mínimo 30 gramas por dia e, se sua tolerância digestiva permitir, você pode aumentar essa quantidade com o tempo. Vemos, por exemplo, que populações caçadoras-coletoras modernas chegam, em alguns dias, a consumir mais de 70 gramas de fibra. É muita coisa. Será que o seu padrão diário realmente inclui alimentos suficientes que fornecem fibra, ou você só acha que sim? Se você começar a contar direitinho, vai ver que a maioria das pessoas não cumpre isso. Quarto, as dietas saudáveis respeitam a cultura local. Uma dieta funciona muito melhor quando não te obriga a ignorar o seu contexto. Adaptar a alimentação à cultura gastronômica do seu entorno é uma estratégia de adesão que poucas pessoas seguem, poucos profissionais também. As tradições culinárias locais vêm da geografia, clima, cultura, oferta de alimentos e história de uma comunidade. Muitas vezes tem mais inteligência nutricional que toda essa internet. E sim, se você é profissional, às vezes vai ter que pesquisar e se adaptar a essas normas tradicionais locais do lugar onde seu cliente vive. O grande erro das últimas décadas foi tentar impor um mesmo modelo alimentar homogêneo para todo mundo, como se comer em Málaga, no México, no Japão ou na Noruega devesse ser parecido. Uma boa dieta geralmente dialoga com o seu território, com as suas raízes, com a maneira como sua família cozinhou durante gerações. Isso, além de ser prático, costuma facilitar muito a manutenção. E sim, também existem padrões dietéticos culturais pouco saudáveis, baseados em farinhas com excesso de doces e produtos de confeitaria ou pratos hipercalóricos. É preciso saber escolher. Na minha cidade, tanto a fritura malaguenha de peixe quanto a salada malaguenha são pratos típicos. Evidentemente, você tem critério para saber qual deveria ser mais frequente na sua dieta. As dietas saudáveis têm pouco marketing industrial por trás. Aqui está uma dica bastante útil. Uma boa alimentação raramente envolve campanhas agressivas, apelos chamativos ou promessas milagrosas, como você já sabe. Não contém alimentos que costumam ser anunciados, não precisam de muito marketing porque existem há séculos. Os ultraprocessados, por outro lado, dependem enormemente do marketing, seja pela embalagem, mensagem, conveniência, alegações, reformulações constantes, versões fit, versões fáceis, com alto teor de proteína, versões light. Isso não significa que os padrões alimentares saudáveis não devam ser promovidos. Tomara que fossem promovidos como os ultraprocessados. Pelo contrário, deveriam ser mais estudados e divulgados, ocupando maior espaço na saúde pública. Porém, isso raramente ocorre fora do ambiente acadêmico. Sexto ponto. As dietas saudáveis incluem produtos sustentáveis, locais e sazonais. Uma alimentação bem planejada não deve cuidar apenas da sua saúde física, mas também da saúde do seu bolso e do seu entorno, o que por sua vez impacta na saúde física. Quando você prioriza, na medida do possível, alimentos locais e produtos da estação, geralmente acontecem várias coisas. Primeiro, você compra mais fresco, paga menos, favorece a economia local e reduz parte do custo ambiental associado a cadeias de distribuição absurdamente longas. Além disso, recuperar a lógica sazonal te reconecta com algo que perdemos, entender que nem tudo precisa estar sempre disponível na mesa. Comer de tudo o tempo todo é uma ideia artificial. O que acontece com a comida disponível? Você sabe qual a temporada do morango, tomate, néspera ou pimentão? Consegue responder sem hesitar? Eu preciso consultar, mas meu avô te dizia na hora, por exemplo. Muitas dessas coisas ele mesmo plantava. Isso me faz refletir e diz muito sobre o quanto estamos desconectados da verdadeira origem dos alimentos.
Sétimo, as dietas saudáveis têm baixa ou moderada densidade calórica e alta densidade nutricional. Esse é um dos princípios mais úteis para comer bem sem sentir que você está constantemente se restringindo. Os alimentos mais interessantes para a saúde geralmente fornecem muitos nutrientes em relação às calorias que contêm. Verduras, frutas, leguminosas, tubérculos pouco processados, fontes magras de proteína, oleaginosas em quantidades razoáveis e sementes são bons exemplos. Já os ultraprocessados fazem o oposto, fornecem muitas calorias em pouco volume e oferecem baixa qualidade nutricional. Isso é uma armadilha para comer em excesso sem sentir saciedade. Por isso, um dos pilares de uma dieta otimizada é construir a maior parte do padrão alimentar com alimentos de alta densidade nutricional e baixa densidade calórica, ou pelo menos uma densidade calórica manejável ou adaptada ao seu contexto. Não é questão de demonizar calorias, mas o corpo reage diferente a 500 calorias de bolos e doces industrializados do que a 500 calorias de leguminosas, verduras, peixe, fruta ou iogurte natural. Se você treina 10 horas por semana, sua situação é diferente e provavelmente precisará incluir mais calorias de ultraprocessados, mas esse é outro contexto fora do escopo deste vídeo. 8. As dietas saudáveis fornecem proteína suficiente para proteger a massa muscular. Esse é o ponto, um dos pontos decisivos. Você pode ter uma dieta perfeita no papel, mas se perder massa muscular com ela, essa dieta não é boa, especialmente para um envelhecimento saudável. Você já sabe que a massa muscular não é um luxo estético, é reserva funcional, autonomia, sensibilidade à insulina, proteção contra a fragilidade e melhor prognóstico em quase todos os contextos clínicos. Um seguro de saúde completo que você vai pagando a cada treino. Para preservá-la são necessárias pelo menos 3 coisas: energia suficiente, proteína suficiente e um estímulo mecânico adequado. Hoje em dia, o erro mais comum não é falta de proteína, pois há proteína de sobra. Muitos falham no terceiro ponto. Não treinam com intensidade suficiente para sinalizar ao músculo que ele deve permanecer no corpo. Na prática, para uma pessoa sedentária e com composição corporal razoável, consumir em torno de 1,2 gramas por quilo por dia geralmente é suficiente para manter a massa magra. Se você treina com muita frequência, com muita intensidade, ou se está em um contexto em que quer proteger melhor sua massa magra, faz sentido aumentar um pouco esse intervalo. E em casos de obesidade acentuada, é recomendável ajustar com critério para não superestimar as necessidades de proteína usando o peso corporal total. Erro comum. O essencial é entender que nenhuma dieta de longevidade deve comprometer a musculatura. Também relacionado a isso, atenção com o uso inadequado dos medicamentos análogos do receptor de GLP-1/9, as dietas saudáveis priorizam gorduras monoinsaturadas. Quando falamos de fontes de gordura de qualidade, uma constante em muitos padrões saudáveis é o protagonismo das gorduras monoinsaturadas, especialmente através do azeite de oliva extra virgem e em outros contextos, também do abacate e de certas oleaginosas. Essas fontes se encaixam bem no padrão dietético global por oferecerem boa palatabilidade, densidade nutricional e perfil lipídico favorável. No nível prático, um gesto muito simples é consolidar uma rotina estável. Por exemplo, utilizar azeite de oliva extra virgem como principal gordura no preparo e tempero dos alimentos, ou incluir regularmente itens ricos nessa gordura em saladas e outros pratos. O segredo é que isso faça parte natural do seu modo de se alimentar. 10. As dietas saudáveis são muito ricas em compostos bioativos. Uma dieta excelente inclui proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas, minerais e diversos compostos bioativos. Estou falando de polifenóis e muitas outras substâncias presentes de forma natural em frutas, verduras, legumes, ervas, especiarias, chá, cacau ou alguns alimentos fermentados. São o valor agregado de uma dieta baseada em alimentos vegetais variados e pouco processados. Na prática, quanto maior a diversidade de vegetais na sua alimentação, mais provável é que você consuma esse tipo de composto. Mirtilos, brócolis, tomate, uvas, cítricos, alho, soja, alcachofras, cacau puro, folhas verdes, chá verde. Quantos desses alimentos aparecem recorrentemente na sua semana? Não é difícil, e ainda mais hoje com a inteligência artificial, criar um sistema de alimentação onde, sem que você perceba, a cada dia esteja incorporando 4 ou 5 desses alimentos ricos em compostos bioativos. 11. Dietas saudáveis geralmente têm baixo processamento, sendo uma característica marcante. Olha, uma boa dieta não é uma dieta sem processamento. Isso é uma ideia utópica. Isso não existe. Cozinhar já é processar, fermentar, pasteurizar, congelar, triturar, enlatar também são formas de processamento, e muitas delas podem ser úteis e benéficas. O problema não é processar, é ultraprocessar.
O ultraprocessamento industrial extremo transforma matérias-primas reconhecíveis em produtos projetados para serem hiperpalatáveis, baratos, duráveis e muito fáceis de consumir em excesso. Essa é a diferença importante. Um tomate cozido em refogado continua sendo tomate e ainda pode contribuir para uma alimentação saudável. E a maioria dos ultraprocessados já não mantém uma relação razoável com o alimento original de onde vem. E quanto mais sua dieta se baseia nisso, mais o padrão global se deteriora. Dietas saudáveis geralmente são isoenergéticas ou têm leve restrição calórica, o que também é essencial. Você pode comer alimentos excelentes, mas se o balanço energético crônico te levar a ganhar gordura de forma contínua, acima de um limite saudável, a dieta deixa de ser ideal, mesmo que inclua alimentos ideais. Você entende a diferença? Os padrões alimentares mais compatíveis com saúde e longevidade geralmente se encontram em um cenário de equilíbrio energético ou, em alguns casos, de uma leve restrição sustentada e tolerável. Quando o superávit energético crônico se torna normal, ocorre um aumento progressivo do tecido adiposo, pior perfil metabólico e ativação contínua de vias anabólicas que, sem um contrapeso adequado, não favorecem a saúde a longo prazo. É comum que gerações anteriores que aprenderam a cozinhar com nossos avós, que por sua vez cozinhavam em um ambiente muito mais físico e diferente do atual, continuem cozinhando de forma tão hipercalórica. Você já reparou nisso? O desafio hoje é nos adaptarmos ao contexto digital e sedentário muito diferente do anterior. 13. As dietas saudáveis são pobres em açúcares simples e farinhas refinadas. O problema não é que um alimento específico com açúcar vá destruir sua saúde. O problema é a exposição repetida, estrutural e cotidiana a um padrão carregado de carboidratos refinados e açúcares de rápida absorção, especialmente quando isso ainda se combina com sedentarismo e excesso calórico. Esse é o triângulo nefasto quando alguém vive comendo em excesso. Movimentando-se pouco e consumindo muitos produtos refinados, o organismo perde gradualmente a flexibilidade metabólica. Há mais picos glicêmicos, maior necessidade de insulina e aumento da resistência à insulina, prejudicando seu metabolismo. Encare açúcar e farinhas refinadas como alimentos para consumir só fora de casa. Só essa mudança de mentalidade já te coloca à frente da maioria. As dietas saudáveis excluem ou minimizam claramente o álcool. Se avaliarmos o álcool apenas do ponto de vista fisiológico ou sobre seu impacto na saúde, não há uma base sólida para recomendar o seu consumo. Essa é a realidade, nenhuma base. Outra coisa diferente é reconhecer que, na vida real, o álcool muitas vezes está ligado à celebração, à convivência e a certos rituais sociais. Por isso, o tema não se resolve apenas com a mensagem simplista de não beber álcool. Você se lembra quando, no episódio de Antônio Valenzuela, ele disse que um dos problemas da sociedade moderna é que nos faltavam mais rituais? Deixo você refletindo sobre isso. Agora, claro, não estou justificando aqui o consumo de álcool, você me entende e sabe ao que me refiro. Ou seja, o fato de o álcool ter uma função social não o torna saudável. Cada um precisará decidir qual nível de ambição e tolerância ao risco quer para sua saúde e vida, considerando seu ambiente. Mas podemos afirmar que muitas pessoas que se consideram saudáveis bebem bem mais do que pensam. É aquele hábito típico em que nos enganamos a nós mesmos. Então vale a pena revisar o consumo semanal com calma, sem auto-engano e sem julgamento excessivo, nem com a gente mesmo, nem com os outros. 15. Dietas saudáveis contêm poucos aditivos e nem todos exigem igual preocupação. Mas, em geral, quando a base da sua alimentação é formada por alimentos de verdade, pouco processados, a exposição a misturas complexas de conservantes, corantes, emulsificantes, adoçantes, espessantes, aromatizantes é muito pequena, diminui de forma muito significativa. E isso joga a seu favor e a favor da sua microbiota. Por quê? Porque muitos desses compostos estão ali para melhorar a vida útil do produto, torná-lo mais estável, mais atraente, mais doce, mais cremoso, mais ácido, mais viciante, mais lucrativo. Mas não para melhorar a sua saúde, isso está claro, e a forma mais inteligente, do meu ponto de vista, de abordar esse tema não é viver com medo de cada traço. É que os Z sejam a exceção de um sábado à tarde e só isso, 16, às 16. Hábitos saudáveis fazem parte de um estilo de vida geral, uma das mensagens mais poderosas de todo o vídeo. Não devemos cair no dietocentrismo pessoal. A dieta importa muito sim, mas não explica sozinha a saúde de uma pessoa. Dormir bem importa, se movimentar importa, ter vínculos saudáveis importa, não viver refém do estresse, da raiva ou do desespero importa, ter propósito importa. As pessoas que realmente se alimentam bem e fazem isso por anos e décadas normalmente não passam o dia todo pensando na dieta.
Não ficam contando se comeram leguminosas, faltou azeite de oliva ou atingiram certa quantidade de folhas verdes. Apenas comem assim, pois é o jeito natural deles viverem. Não exageram nem dão mais ou menos importância, pois isso faz parte de seus hábitos, identidade, cultura e lar. E isso me parece muito poderoso. Pense nos seus avós ou bisavós, se você chegou a conhecê-los. Muitos deles não seguiam uma dieta, simplesmente comiam de uma forma específica, profundamente enraizada em sua tradição, em sua economia e em seu ambiente. E 17. As dietas saudáveis são agradáveis de sentir, são e economicamente razoáveis. Quero encerrar essa lista com algo que atravessa tudo o que foi dito antes. Uma dieta não pode ser considerada ótima se faz você se sentir miserável. Se te deixa com fome, te isola socialmente como dieta de fisiculturista, te obriga a seguir regras impossíveis ou só é possível com muito tempo, dinheiro ou alta tolerância à rigidez. Uma dieta realmente boa precisa ser prazerosa, suficientemente flexível e suficientemente acessível, a ponto de ser mantida por anos na sua vida. Então, não existe uma única dieta ideal para todo mundo. Mas existem princípios comuns que aparecem repetidamente quando observamos os padrões alimentares mais compatíveis com saúde, funcionalidade e longevidade. Profissionais de saúde interessados em longevidade científica baseada em evidências podem conhecer nosso mestrado Método Cronos, já na 3ª edição. Pesquisadores, professores e clínicos renomados em longevidade vão te capacitar para atuar nessa área. Se tiver interesse, deixarei as informações aqui. Nos vemos no próximo vídeo, abraço e vamos seguir empoderando.